E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Leonardo Nho. E estamos aqui mais uma vez, né, no canal Podcast de Nho para falar sobre um assunto diferente. Só que, no caso, esse podcast também é diferente porque a gente está com um projeto, né, de na semana trazer podcasts entre a gente, que são os extras casts, que são podcasts entre a gente que a gente conversando, falando sobre assuntos interessantes. E também, mais perto assim, no final de semana, sábado, domingo, a gente traz convidados legais para conversar com a gente. Estamos aqui com o Guilherme mais uma vez. Tudo bom, pessoal? Estamos aqui participando de mais um podcast. Esse assunto hoje está bem interessante. Pois é, vocês vão agora passar um tempinho observando um novo podcast que eu garanto que vai ser de qualidade. Se não for de qualidade, pode botar o dislike aí. É verdade. Não, Sim, põe pois é. dislike não, pessoal, põe dislike não. Senão não tem uma cair, a gente vai se matar. Não, aí não, né? Mas, ó, o interessante é que o YouTube, ele, de certa forma, é tão bugado que você mesmo dando muito dislike, você pode ganhar uma relevância. Pode ganhar o quê? De certa forma, mesmo dando muito dislike, a gente pode ganhar uma relevância, porque o YouTube ele é bugado. É, faz sentido. É. Mano, eu odeio Sim, político. O nome do cara é Jumento. E ele tá colocando beleza. uma música de vereador na nossa casa, do lado da nossa casa. Alto pra porra. Em É forró. doido. Eu aqui passou carreata uns dias atrás. Deus me livre. Pois é. Sim, é lá em 2018, né, como o nosso tema, para quem não percebeu ainda, nosso tema é sobre a vida fora da Terra, né? E a gente vai falar sobre questões, teorias da criação, que falam sobre essa questão, né, do planeta, das condições e da vida. Aí, ó, pelo que a gente sabe, o que é que tem uma teoria, né, que é muito conhecida, que é a teoria do Big Bang, que não é tão aceita hoje em dia, né, se não me engano. E existem outras teorias da criação do mundo sem ser a teoria da criação. E a teoria da criação, como muitas pessoas já sabem, é que Deus, né, ele criou o planeta Terra. Junto com isso, ele criou também o seu filho, né, Jesus Cristo. Ou para outras pessoas, ele nem criou o filho, porque no caso são três pessoas, né, Espírito Santo, Jesus Cristo e a imagem de Deus. E é, justamente por ele ter criado o planeta, ele começou a criar os animais e os humanos. Porém, como tem a lei da criação, também tem a lei da teoria, né? Da teoria da evolução, também tem vários coisas, né, que argumentam sobre isso. Que no caso são fósseis de dinossauro, né, por conta da evolução dos animais. No caso também dos macacos é meio complicado falar porque as pessoas falam que nós viemos dos macacos. Né? No caso, a gente desenvolveu dos macacos, né? No caso, porque os macacos são seres bem diferentes da gente, né? O que aí Na tu acha sobre verdade, isso, Guilherme? olha, é uma coisa bem interessante que se a gente for ver. Você já ouviu falar de pessoas que quando ingerem carne do própria espécie, alguma coisa assim, o seu corpo faz uma rejeição? Já ouviu falar disso? Já, mano. Já ouvi Sim, falar, já. tivesse um corpo. É como se você fosse fazer um transplante de um órgão, esse órgão entrasse em contato com o seu corpo e o seu corpo não aceitasse esse órgão. Quando você experimenta uma carne de um ser humano, alguma coisa assim, o seu corpo também vai fazer uma rejeição, a não ser que seja, por exemplo, como é que é? Algum canto que já tenha uma certa afinidade com isso, sabe? Que já tem um costume sobre isso. E Sim. se você hoje, por exemplo, se você não tiver uma herança genética e você, por exemplo, comer um primata, o seu corpo vai fazer uma rejeição do mesmo jeito. Você já sabia disso? Não, essa parte não. Qual parte do O pessoal que de normalmente come que há uma rejeição? isso, o Ah, pessoal que tá. normalmente Ah, sim, come carne de essa macaco, parte eu já essas sabia da coisas. rejeição. Sim, esse pessoal que come carne de macaco, essas coisas, normalmente são pessoas que comem há gerações.
E isso acaba diminuindo isso, sabe? Essa rejeição. É verdade. Mas voltando à teoria da evolução, tipo, eu só falei disso por causa que tu falou que a gente não é muito semelhante ao macaco, e só deixar essa ressalva no ar é que é muito complicado falar disso, sabe? Porque, se eu não me engano, É, inclusive, mano. é, é muito complicado falar disso, por causa que não dá exatamente pra saber. Se você for seguir um âmbito religioso, logicamente você vai pra parte de que Deus criou tudo, entre outras coisas. Porém, se você for levar para um método totalmente científico, não dá para incluir Deus nisso, por causa que a partir do momento que a ciência diz que Deus é um ser existente, ele vai começar a procurar de onde vem Deus. E procurar de onde vem Deus é impossível, porque ele é eterno, se ele existir, logicamente. Sim, Então, eles sempre sim, excluem essa possibilidade. Quando a gente fala da teoria da evolução, é uma coisa bem interessante se ressaltar, por causa que. Ressaltar não, é uma coisa bem interessante se analisar, por causa que, se você perceber, todos os animais vertebrados, eles têm um certo padrão esquelético. Você já percebeu isso? sim, Desde sim. os quadrúpedes, desde os peixes até grandes animais, passando até pelos humanos, nós temos um padrão ósseo, sabe? Sim. Você tem, por É. exemplo, eu não sei direito qual De seria esse acordo com a padrão. necessidade, né? Vai mudando aquele padrão É ósseo, como né? se fosse uma base que se modificasse a partir de certo momento, sabe? Que se modificasse a partir de uma certa coisa. O que é que se diz que é esse modelo ósseo? Diz que é um modelo ósseo que se derivou de um peixe há não sei quantos anos atrás, muitos, muitos anos atrás, e ele acabou se desenvolvendo em todas as outras espécies ósseas que a gente pode falar hoje. Verdade. Você, você já ouviu falar desse E peixe? já assim. Fala. No caso, o próprio peixe em si, ele tem algumas coisas, né, que favorecem, principalmente a memória da gente, né, comprovado cientificamente. Então, o peixe é uma coisa muito curiosa. É tanto que aquela propaganda clássica do ômega 3 que tem aquela senhora Uhum. com o rosto aparentando ter uns 40 anos, aí quando ela fala, ela é uma voz de 60. Aham. Aquela propaganda é de um remédio, né? Logicamente, mas para conservar fisicamente a pessoa, né? Para deixar ela não tão maltratada pelo tempo. E esse remédio, tem um ômega 3, que é uma substância que é do próprio peixe, que eles tiram. Então, o peixe é muito bom, né? Então, nessa questão aí. Realmente tem um sentido. Uhum. E se a gente for olhar, também tem as outras teorias que podem explicar a origem da vida, né? Por exemplo, tem uma teoria científica, deixa eu me lembrar que o nome dela é. Tu se lembra o nome daquela teoria de que diz que a vida terrestre surgiu de um micro-organismo que não veio da Terra, veio de Sim, sim. meteoros, essas coisas, eu me esqueci o nome dela. É basicamente micro-organismos que eles meio que se fundiram Não sabe o com nome dela, né? substâncias e se tornaram o que a gente é hoje, basicamente. Tá bom, mas pois é, voltando aqui. No caso, isso é uma das teorias, eu não me lembro qual é o nome dessa teoria, mas se você for pesquisar, você encontra até com uma certa facilidade. E pois é, não dá pra poder a gente descartar ela também, por causa que eu acho inclusive que ela pode ser uma forma de se complementar. A vida surgiu aqui, veio de outro lugar por uma reação física desse lugar desconhecida e acabou causando uma evolução, se adaptando às condições climáticas da Terra, por assim dizer. Começou a se adaptar e começou a virar uma forma de vida mais complexa, como são as bactérias, e depois foi aumentando, 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 até que chegou a grandes coisas mais complexas hoje em dia. Sim. Eu acho que Pois a é, gente cara. também É, oi. pode falar, desculpa interromper. Sim, sobre essa questão da vida, né? Que tu tinha falado sobre, deixa eu ver, sobre os micro-organismos e
sim, que é muito complicado, né, você definir uma coisa, porque muitas coisas que a Bíblia fala, você trazendo para a ciência, tem, tem uma certa harmonia. Já outras coisas, você não vê tanta clareza, né? Entre as duas. Então, ao mesmo tempo que elas concordam, elas discordam. Aí é uma coisa meio complexa. Por quê? Porque lá em Gênesis fala que antes a Terra ela não existia, né? No começo de tudo, né? Não existia um padrão, né? Não tinha água no lugar certo, não tinha um ar adequado. Então havia muitos vulcões e lavas. E já foi comprovado isso, né? Que um ambiente, muito tempo atrás, ele era esse tipo de ambiente, né? Com muitos vulcões e erupções. Já outra coisa que ele fala também é sobre a questão da Terra, né? Que, que a Terra, no caso, a Bíblia fala, né, que ela é apoiada sobre o nada, ou seja, desde aquela época já era falar sobre a questão de que a Terra, ela tinha a questão do magnetismo, não de que alguma coisa estava segurando ela, entendeu? Entre outras coisas. Porém, tem algumas coisas que, por conta daquela época, no meu ver, óbvio, né, porque naquela época eles não tinham como saber como era a Terra, porque é muito tempo atrás, né? Questão de 2000 anos, na época que Jesus Cristo era vivo. Então, algumas coisas pode ser que eles tenham falado, mas por questão deles não saber muito bem. A gente também pode começar a citar outras coisas, né, dessas teorias de criação da vida, como por exemplo, por causa que também teve muitas das teorias que foram jogadas fora com o tempo, não é mesmo? A teoria da geração espontânea é um exemplo bem legal disso. Eu acho que foi uma, foi uma coisa bem interessante de se ver. Sabia que. Tu sabe de onde vem o termo pasteurização, tipo leite pasteurizado? Leite Sabe? pasteurizado? Sim. Não, não, não. Quem criou essa pasteurização foi um cara chamado Louis Pasteur. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome desse caboclo. Ah, pastel. Ele Sim, sim. é a mesma Entendi, pessoa que entendi. tentou colocar diversas vezes a teoria da geração espontânea abaixo. Foi ele que fez o texto não, foi ele que fez o experimento de remoção de micro-organismos com aqueles tubos, se lembra? Uhum. E é Sim, sim, justamente sim. esse processo que hoje é utilizado na remoção de bactérias do leite. E é por isso que se chama pasteurização, porque é o processo que o Pasteur criou. Sim, muito Engraçado que bem lembrado. é muito engraçado que uma coisa que foi criada há muito tempo atrás, que foi uma ideia extremamente revolucionária, hoje nos passa despercebidos, sabe? Se a gente fosse ver, se a gente, por exemplo, sentasse hoje, a gente provavelmente estaria tomando, por exemplo, acordou, colocou um leite no café, essas coisas, e é uma coisa tão trivial que você esquece uma grande história de descoberta e de evolução que a humanidade teve. Por causa que ela conseguiu colocar a teoria de que ratos poderiam surgir do nada de carne e larvas também por causa que sujeira, sabe? É muito interessante ver isso. Verdade. Agora eu acho Oi, que a gente pode começar a falar oi. mesmo da parte de ciência, né? Tipo, a gente focou até agora só na criação da vida e tudo mais. O que mais você Hum, gostaria de falar sobre para focar em ciência? Algum processo, alguma área específica? Por causa que se a gente for ver, ciência resume a tantas coisas, eu acho que tudo hoje na nossa vida é ciência. tipo, no caso, ciência, para mim, é uma coisa que pega a questão da biologia, né? No caso, tudo, né? Já da biologia, é mais uma ciência voltada para o lado da natureza, da vida, algo assim. Sim, Então, sim, isso mesmo. É literalmente por isso que se chama bio, tipo, bio de biologia, de vida. É o estudo da vida. Aí é a gente básico. começa e é engraçado, por causa que o estudo da vida inclui as outras coisas. Eh, quando a gente começa a estudar biologia e começa a procurar por células,
a gente começa a estudar. Como é que é? A gente começa a estudar reações químicas que acontecem dentro da célula. Começamos a. A gente estuda um pouco de química em biologia, isso é triste. Eu admito que isso é triste. Eu É, sou mano. horrível das 3 áreas da ciência. Eu não gosto de Uhum. física, não gosto de biologia, não gosto de química. Eu acho um porre. Eu gosto de quando já tá pronto, porque quando já tá pronto você mexer, que é o caso da área de tecnologia. Hum, Como é que é? A própria área de enfermagem é derivado disso, por causa que, pois é, você estuda física para poder desenvolver os equipamentos, estuda biologia para poder entender os órgãos, enfim, tudo é necessário. Tudo passa por um longo processo chato, demorado, para poder trazer é, o que a gente agora é, e é provável que muitas pessoas não saibam mais replicar isso, então, se os gênios sumirem, a humanidade tá fodida. exato. Tipo, Tu já ó, tem esse é que medo nem que a gente já também? ouviu antes, né? Oi? Eu passa muito esse medo na minha cabeça, sabe, por causa que a gente se acomodou a uma forma de: "Ah, aquelas pessoas sabem fazer, eu não preciso aprender". Eu me sinto um pouco mal com isso, por causa que se a gente for ver, se essa pessoa sumir, nós estamos mortos, literalmente. Se você for ver, Verdade. o que seria da humanidade sem as pessoas que souberam produzir uma vacina e, ao mesmo tempo, você nunca conseguiria ter uma ideia parecida com aquilo, porque você não soube estudar esse conteúdo, sabe? Verdade. Eu acho que a É uma ciência e a coisa, humanidade. é uma troca, né? Ao mesmo tempo que as pessoas da saúde elas têm que existir para conseguir criar vacinas, as pessoas também da tecnologia, as pessoas existir para que haja comunicação entre essas pessoas nesse momento tão difícil que é a pandemia. Ah, Então é eu uma acho troca, né? eu acho muito interessante. Gente, eu tô É, mesmo ficando fantástico. idoso, cara. Eu tô mesmo ficando idoso. A gente Sim, estava sim, falando, é, sobre a questão da saúde e tal, sim, da da vida questão e da tal. saúde. Isso. Pois é, aí, assim, indo mais pro contexto do para fora da Terra, na tua opinião, tu acha que seria possível existir uma vida fora da Terra, além da nossa, atualmente? Com certeza. Se você for ver, amigo, a gente não conhece 98%, 98 não. Eu acho que a gente só conhece 30% do que é mar no nosso planeta. Fora É, é cara, gigantescamente maior, incrivelmente, não tem como. Você olha aqui para o lado, para Vênus, agora tem uma grande possibilidade do nosso lado ter vida e nunca descobrimos. Se você olhar para Marte, a atmosfera de Marte era tal qual a nossa alguns anos atrás, com água, com a mesma ou parecida. Como é que é o nome desse bagulho que circula o nosso planeta é feito de gás? gás carbônico. Não, pô, gás carbônico não, é aquela Porque camada de gases. camada de gás. Camada de Ah, gases, pô. que você vê, no caso, que é tipo como fosse uma camada, basicamente, que você passa, né? No caso, quando os astronautas vão para fora do planeta, né? É tipo como fosse tipo um envoltório que fica ao redor. Isso aí que tu falou, só que eu não sei o nome direito. Pois é, eu esqueci também. Eu preciso revisar o conceito, eu preciso ler dicionário. Continuando, se a gente for ver, há um tempo atrás Marte tinha uma atmosfera parecida com a gente. Há tempo atrás Vênus tinha uma atmosfera parecida com a gente. Agora imagina milhões, 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 milhões de quilômetros. Se do nosso lado a gente descobriu que provavelmente existem micro-organismos. Do nosso lado. Nosso mesmo Sim, planeta. Não, nosso mesmo sistema solar. Você tá vendo isso? Como é engraçado observar sim, isso. cara. Ô, cara, sinceramente, eu acho
eu acharia muita hipocrisia da minha parte achar que um universo tão imenso e com tantos planetas e estrelas só existe a gente como seres vivos. Tipo, esse espaço todinho só tem a gente, tipo, a gente é minúsculo perto da grandeza do universo, sabe? Eu arriscaria dizer que a gente não é nem apenas uma das formas de vida, mas prolifera. Se a gente for ver, carbono, toda a nossa biologia, toda a nossa vida, todas as nossas formas de vida no planeta são baseadas em carbono. Eu arriscaria inclusive dizer que o carbono, que forma de vida baseada em carbono poderia ser apenas uma delas. Talvez a gente nem conheça elementos encontrados em outros planetas, sabe? Por causa que é um outro lugar. Até agora a gente só se concentrou aqui, mas o que acontece num planeta vizinho pode acontecer um evento climático nunca visto, nunca nem imaginado, e cause efeitos físicos também nunca antes imaginados, sabe? Sim, mano. É tanto que esse negócio de mundos, né, que a gente tá falando, mancho, eu pego viagem nas teorias de universo paralelo, sério, eu pego viagem. Total, eu também. Eu É, acredito que se existir uma máquina do tempo, amigo, nós nunca vamos descobrir. Nunca. Porque presta atenção, tu já sabe a teoria do que uma máquina do tempo faz? uma máquina do tempo, basicamente, ela faz você viajar no tempo, né? Ela faz você viajar no tempo, porém ela não muda nada do futuro. Ela te É. leva pro passado. Presta atenção, imagina uma linha. Uhum. Essa linha é o tempo. Mas pra cima é o futuro, você está no presente, pra trás é o passado. Se você viajar pro passado e mudar um acontecimento, não muda a parte de cima da linha. Você cria uma outra vertente da linha. Criando uma outra vertente, você cria Outra realidade, né? você Basicamente, cria tá falando. uma outra dimensão com acontecimentos totalmente diferentes. Sabe uma coisa chamada efeito borboleta? Sim, nossa, existe filme. Tanto que existe um filme que é sobre isso, né? Que o cara ele Eu não conheço, escreve. mas Depois tu procura, que é um filme muito bom. É sobre viagem no tempo é também. Donnie Darko, né? Tem Oi? alguma coisa que tem a ver em Donnie Darko, eu não me lembro. Também tem um nome de um filme que é Feito Borboleta, que tem Viagem no Tempo, e tem o Donnie Darko, que também tem Viagem no Tempo. E Donnie Darko, Então, mano, dá um nó na sua cabeça. eu tenho que assistir. Mano. Todo mundo diz que é bom, mas voltando aqui ao assunto. A gente, quando veio e criou uma outra dimensão, o que é que a gente pode fazer? Criou um outro universo, entendeu? Verdade. É porque Literalmente criou um outro basicamente. universo. Sim, é porque é basicamente uma cópia, né? Só que uma cópia um pouco diferente. E Então, sabe vai o nesse. que é É, diferente? Imagina se você não nascesse. O que teria acontecido? Se você, é, por exemplo, por alguma ocasião não tivesse nascido. Você não sim, teria mano. cuidado do seu irmão até agora. Não, do seu irmão não. Você não estaria na casa da sua mãe. Não teria. Da sua mãe, não, pô. Da sua irmã. Sua irmã. É. Estaria na casa da sua irmã. Ai, meu Deus. E não teria feito um bocado de coisas aí. Essas coisas outra pessoa deveria ter feito. Essa outra pessoa fazendo essas coisas, deixaria as coisas dela de fazer. Então outra pessoa tomaria essa. Então, se você não nascesse, uma série de coisas aconteceria, sabe? Por causa que uma Sim, mano. vida é uma mudança tão grande, por causa que todas as pessoas que você conviveu na sua vida inteira, as pessoas que passaram na rua, às vezes você ter sambado um pouquinho na frente de alguém, sabe? Você foi Uhum. na Você foi no, na frente de uma loja e tinha uma pessoa que veio na sua frente. Você foi para a esquerda, ela também, para a direita, ela também. E você, se você prestar atenção, periodinho que você passou na frente dessa pessoa poderia ter evitado um atropelamento poucos passos depois, entendeu? Sim, mano. Verdade. E a morte dessa pessoa também influenciaria outras, que influenciaria outras. Talvez você não existisse, Donald Trump não Uhum. fosse presidente, entendeu? Porque Verdade. é totalmente imprevisível.
o que pode acontecer. E efeito borboleta é uma coisa que enche a minha cabeça. Eu queria muito que, enfim, é Saber, né? Ter noção, né? Uma experiência assim. muito engraçada de se pensar. E outra Sim. coisa, criar uma máquina do tempo não é nada se você não poder viajar entre as dimensões, sabe? É, mano. Não é nada. Imagina aquilo. Deve ser muito louco, né, velho? Você viajar no tempo. Tipo, Viajando. imagina se por acaso seus pais não existissem. O que é que a sua avó teria feito para eles não existirem? Ou qual ação ela teria tomado para que ela não engravidasse, tá ligado? Mano, imagina o seguinte, cara. Máquina do tempo existiu. Uhum. Você... Imagina o seguinte, peraí. Faz a seguinte conclusão. Estados Unidos, agora. Nesse exato momento. Paizinho que quer colonizar praticamente o mundo todo, porque a gente sabe que eles querem. Imagina eles Uhum. com a máquina do tempo. O que que eles iam fazer? Caraca, mano. Mão de obra infinita. Todas as linhas temporais. Todas. Todo o período. Eles poderiam ir nesse exato momento para a pré-história e ver como era o homem e o trazer pra cá e eu tornar um trabalhador, alguma coisa do tipo. Poderia fazer isso. Ele poderia fazer isso, normal. Ninguém nunca ia saber. Agora imagina. Ou será que eles pegaram essa máquina do tempo, voltariam ao tempo jurássico dos dinossauros, trariam um dinossauro e montassem um Jurassic Park? Olha, quer saber uma outra coisa que eu ainda penso? Por que que eu Hum. acho que a gente nunca vai ter uma máquina do tempo? Porque se tivesse uma máquina do tempo, as pessoas voltariam só pra poder impedir. Só pra poder impedir essa criação. Por causa que isso é um perigo. Sempre é um perigo, cara. Tipo, uma coisa que envolve também é o que definiria o que é vida, né? Será que é uma coisa Ah, ter consciência? Será que é uma coisa que tem sentimentos, ou tomar a ações? vida, É, a vida é uma coisa interessante, sabe? Porque o que é qualificado como vivo? Nasce, é, cresce, se reproduz e morre. Aí a gente vê as coisas mais diversas. Uma bactéria a um cachorro e ambos não têm consciência. Eles têm sim, sentimentos, mas não consciência. verdade. Percebeu isso já? Percebi. É tanto que no caso dos animais, eles não conseguem tomar decisões racionais. Já nós conseguimos, né? Porque nós temos uma consciência para Então, saber o que é 100%. certo e errado, basicamente. É como. São literalmente o oposto do que é um psicopata. É, Porque o que seria um psicopata? O psicopata só tem o lado racional dele. O uhum. lado emocional é atrofiado, por assim dizer. No Já caso o. do psicopata, é como se ele achasse o que ele está fazendo certo, sendo que não é Mano, certo, tá ligado? Na cabeça sabe o que é dele. bem É uma coisa engraçado? muito louca. Hum? Eu vou fazer um experimento que eu vi num canal chamado Douglas Flamino. Eu vou Ah, te fazer. é familiar esse nome. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar que você me diga o que é certo. Me define aí o que é certo. Cara, eu conseguiria falar o que é certo na minha visão. Porém, tem coisas que a gente sabe que é errado, porque são leis, no caso, né? Como matar, Mas você como. percebeu Oi? que isso é uma lei? Oi? Mas você já percebeu por que isso é uma lei? A questão Não, das qualquer coisas lei. acima da gente, tipo matar, essas coisas, Por que você acha que isso é uma lei? porque isso tem a ver com a burocracia do país, né? Basicamente. Burocracia do país, né? Uhum. Por que é a burocracia? No caso, o que veio antes para que houvesse essas leis, possivelmente foi a influência
moral de instituições religiosas, como no Eu acho caso que dos Estados eu vou Unidos. tentar chegar no meu ponto logo, porque fazer 10 porque é muito chato. Enfim, chegando aqui, tudo de certo e errado é emocional. No fundo, tudo que é certo e errado é emocional. Sim, Por causa que uma pessoa ela pode dizer, por exemplo, por que isso é ruim? Porque isso causa dor. Mas dor é uma coisa emocional. E se causa sim, dor é uma compaixão, que também é emocional. Se a pessoa não tem sensações como emoções e é 100% racional, ele simplesmente não se importa com o que é certo e errado, porque isso não o atinge emocionalmente. Porque certo e errado são questões emocionais. Léo? oi, tô vindo. Não, só isso mesmo. Eu acho É, que é por isso que consegue ser uma coisa tão perigosa. E por que que a noção de certo e errado é distorcida. Por causa que ele não pensa de forma emocional. Só isso mesmo. exatamente o que eu tava falando, né? Que tem coisas que são impostas pra gente, são, é certo a se fazer, que estão acima da gente, como no caso, tipo, a gente sabe que é matar e roubar, no caso, né? Então, todas as pessoas concordam que isso é errado, menos os próprios bandidos. Então, eu acho que, no caso, até eu acho que os bandidos concordam que isso é errado, só que eles fazem isso mais por uma falta de escolha ou porque eles não têm, que eles não querem fazer tomar uma decisão para aquilo, porque eles já estão tão acostumados àquele tipo de situação que eles simplesmente não tem para eles, não tem mais o que fazer, né, basicamente. Eu acredito que tudo tem um pequeno porém, sabe? Não acho que, tipo, falar matar é errado. Porque se você só fala isso, você fala de pessoas que se defenderam também estão erradas, sabe? Pois Aí, é. pois tudo tem um porém, uma entrelinha, uma burocracia. E tudo isso acaba causando o humano ser humano. É isso que nos faz É, complicados e é isso que nos faz humanos, sabe? sim. Aí também vem a questão daquela velha questão, né? De que poderia ser diferente, você poderia ter tomado uma decisão diferente, melhor do que a que você tomou. Só que no caso, no calor da emoção, você acabou tomando uma decisão que não era tão boa. Máquina do tempo. Teoria do Sim, caos, mano. efeito borboleta. Mano, tudo É, envolve o tempo, é incrível, velho. teoria do caos. Foi? É teoria do caos ou efeito borboleta? Viagem no tempo. Viagem no tempo, eu sei lá. É aquele negócio lá que eu falei. Efeito borboleta. Teoria do Uhum. caos. Teoria do caos é a teoria do. Puta que pariu, eu não me Teoria lembro. do. É um desses dois que é assim Vamos que dar eu deixa eu falo. dar uma olhadinha aqui, teoria do caos. Olha aí pra mim, rapidão. Teoria do caos. Ah, é basicamente uma disciplina que tipo, ela tem aplicações na física, na engenharia, economia, biologia e filosofia. Então, ela é o efeito borboleta, basicamente. Ela é a É, base do efeito borboleta. aí, pois é, né? Como interferir a pandemia? Mata, mata aquele chinês antes que coma um morcego. Pronto. Sim, mano. Aí, olha que louco, ó, se por acaso os chineses deixassem de existir, isso afetaria a economia de outros países, porque muitos produtos que a gente tem são da China, produtos de qualidade, então a gente perderia esses produtos. Ou seja, tudo tá interligado ali, né? Tudo tem um motivo ali para estar ali. Eu assumir, mano. Não, não tem como. Ia ser um desastre se isso acontecesse, na É, mano, moral. é verdade. Por causa do Mas princípio da. tu já imaginou se o Brasil não tivesse sido descoberto? Tava lascado. Iam achar que tinha um buraco aqui que levava a gente pras Índias. Sim.
Cara, é muito louco, porque, tipo assim, ó, justamente essa questão da religiosidade entrar no Brasil, porque a gente sabe que a questão cristã é muito forte no Brasil. Porque Sim. justamente quando veio a entrada dos navegantes portugueses, eles trouxeram esse padrão, né? Que teria que haver uma igrejazinha e umas casinhas. Aí é tipo um bairrozinho padronizado. Aí eles começaram a ensinar, né? Os costumes aos nativos Um pouco. e, e assim eles acabaram entrando no padrão daquelas pessoas. E outros que não era daquele padrão, eles meio que rejeitavam no começo. Aí foi daí que começava aquele preconceito racial e etc. Mano, não foi assim que começou, não. Acho que é bem mais embaixo, mas isso não é o conteúdo. Enfim, é, voltando ao bagulho da China, se a China não tivesse existido, por causa que falar de economia também é uma partezinha que dá para incluir em ciência, né? Eu acho que se Uhum. a China não existisse, inovações medicinais não seriam descobertas hoje. Por causa que, por exemplo, o conhecimento do que umas plantinhas lá pela Ásia faz acabam influenciando, por exemplo, em medicamentos, por causa que para você fazer a farmácia, fazer o negócio da farmácia, você precisa entender de como é que é? Você precisa entender de funções químicas, elementos, essas coisas, né? Sim, E sim. essas coisas estão na natureza, né? E isso, no caso, começa a se estudar por causa de plantas, essas coisas. Eu acho. Eu acho. Nunca estudei farmácia, pessoal. Posso estar falando merda. Pois é, mano. O que a gente vai falar mais, hein? Tu Não, a quer gente falar já o quê? falou de farmácia, a gente já falou de. A gente vive falando de TI, de jogos. Isso daí eu já não quero falar mais. Mas Basicamente é isso. A nossa vida é isso, basicamente. vocês já perceberam que a gente não é nem de perto o mais tecnológico do mundo, né? Isso tá na cara. E se eu te disser que nem o países como o Japão são coisas mais tecnológicas do mundo? Sabe qual é o canto mais tecnológico do mundo? Hum, É um túnel no subsolo, se eu não me engano, da Inglaterra, que se estudam efeitos. Como é que é? Que se estuda a física lá. Eles. Como é que é? Se eu não me engano, eles conseguiram replicar um buraco negro naquele negócio. caramba, que foda. Eu sei que nesse lugar é um lugar inteiro dedicado a estudar química. Química não, pô, física. E é considerado o canto mais tecnológico do mundo, sabe? E tu tá ligado E que quando, por exemplo, um objeto entra num buraco negro, é como se ele estivesse numa linha do tempo diferente da normal, né? o quê? Quando um Sério? objeto. É, sério, é verdade. Caraca, eu achava que quando você entrasse no buraco negro era como se você tivesse sendo arremessado muitos. Como é que é? Arremessado a anos-luz de velocidade para debaixo da nossa. Como é que é? É como se você estivesse sendo imerso em água, indo É, para baixo muito rápido e sofrendo toda a pressão enquanto você vai. é. Porque, ó, aqui no. Tá falando aqui o buraco negro, ele é uma região do espaço, né? Em que o campo gravitacional ele é tão intenso que nada, nenhuma partícula ou radiação eletromagnética, como por exemplo a luz, pode escapar dela. Sim, Então, a teoria da relatividade fala que, geral, fala que uma massa suficientemente compacta pode deformar o espaço-tempo para formar um buraco negro, ou seja, até o buraco negro mexe com uma certa viagem no tempo. Então, é uma coisa muito complexa, cara. entrar num buraco negro, você sai numa linha de tempo diferente. Basicamente, ele deforma o espaço-tempo, tá ligado? E aí, bora. O quê? Acho que acabou. Pro Basicamente. O quê? os buracos negros. Se morrer, estão. Se não morrer, também.
Tipo, tu tá ligado que quando aqueles filmes, por exemplo, do De Volta pro Futuro, que os caras viajam no tempo e meio que o rosto deles eles vão tipo distorcendo. Sim. É tipo isso, tá ligado? Tá bom. Pô, então você tá me dizendo que para isso acontecer na vida real, os caras têm que virar dois buracos negros, né? Por causa que eles têm que ter uma massa necessária para distorcer o espaço-tempo. É. E eles Uma mostram a massa distorção suficientemente compacta para que dê poder. pra fazer isso. É. Aí ele Então, tendo essa massa suficiente, ele pode deformar o espaço-tempo pra formar um buraco negro. peraí, rapidão. Então vira dois buracos negros, velho. É. Os caras viram dois buracos negros, mano. Mano. Ó, Não, mas tem um filme deles que eles viajam pra 2015. E tipo, foi engraçado porque justamente foi recomendado pra mim esse filme em 2015. Então assisti em 2015, eles viajando pra 2015. No tempo. ah, tá. Pô, mano, 5 anos atrás, É, cara. Foi muito com meus louco. 10 anos, tava, como é que é? Na frente do computador assistindo anime. Ou seja, se em 2015 eles tivessem realmente viajado para 2015, no caso, eles estariam no mesmo espaço-tempo que eu, assistindo eles viajando no tempo. Não é isso? É Foda. muito, muito foda. Então, se você bugou sua mente aí, cara, me desculpe, né? Porque espaço-tempo, né? Ele mexe com essas coisas. Se você teve a sua mente bugada, aproveite. Porque é muito bom ter uma mente bugada às vezes. Eu gosto. Sei lá, é aquela sensação de, ó, não entendi nada, mas eu vou procurar saber pra entender. É, dependendo, né? Isso Pode ser acontece tanto. comigo. Oi? Eu gosto. Oi? Isso também acontece contigo. O quê? Tipo, você vê uma informação muito bugada e bugou a sua mente, aí você começa a pesquisar e começa a entender e desbuga. Sim, mano. É legal. É bem louco. Pois é. Aí acho que foi de tudo, né, já. Então é isso, pessoal. Tô vazando e vocês vão ver amanhã que Jerusalém tá pegando fogo. Tchau. Valeu, valeu. Falou, pessoal. Deem like aí, tá ligado? Observe Se a tiver descrição que certo. tem informações lá, tem perfis para seguir, que podem interessar vocês, então vão lá, por favor. E apoiem o nosso podcast lá no Instagram, cara, porque é importante. Mano, pera aí, rapidão. Bora fazer o nosso merchan, né, amigo? Já que eu participo aqui, eu quero fazer o meu merchan. Vai lá, Então, vai lá. pessoal, eu também tenho um canal no YouTube. Meu canal é o canal Gear Side. Se vocês assistiram bem até aqui, eu gostaria que vocês passassem lá, por causa que tem os mais diversos conteúdos, sabe? Eu gosto de postar histórias, eu gosto de colocar covers. Pois é, eu toco um instrumento, eu gosto de postar lá uns vídeos. E, enfim, é um canalzinho bem legal. É simples, porém é bem legal. Tá com quase 70 inscritos. Se vocês forem lá me ajudar, eu vou agradecer muito, sabe? E só isso mesmo, pessoal. Sigam a gente no Instagram. A gente vai estar deixando o Instagram da nossa equipe aqui embaixo, né, Léo? É verdade, verdade. Tá E deixando aqui o Instagram não se do esqueçam de se cara que. inscrever se vocês gostaram do conteúdo, por favor, tanto do meu como do Gui também, porque a gente precisa que É, vocês se inscrevam pra gente saber que vocês estão gostando. E curtir também. isso mesmo. Aí, pois é, aqui na descrição, no caso, vai ter o Instagram, o meu Instagram, o Instagram do Léo, o Instagram do canal, o do nosso editor de fotos, o do cara do marketing. Esquecemos de mais alguém? Eu vou também colocar o Instagram do novo editor também, que tem um outro cara também. Pô, mano. Salve, Smith. Smith, Tamo junto. tamo junto. Falou. Inclusive, falou, é nóis, falou. Mais. Tem Boa massas. sorte. Valeu. Tchau.